Olá, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Esta é a parte 2 da pregação de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, e vamos iniciar a leitura a partir do versículo 13 ao 15, que diz assim, versículo 13: Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, ou seja, são obreiros que querem dinheiro, são obreiros que querem fama, são obreiros que querem ostentação, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, esses falsos apóstolos que Paulo diz aqui, eles se transfiguram em apóstolos de Cristo. Versículo 14: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então Paulo está dizendo aqui que Satanás, ele se transfigura em forma de religião para enganar as pessoas. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia aqui. Paulo mesmo está dizendo aqui que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. Versículo 15: E não é pois muito que seus ministros se transfiguram em ministros da justiça. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que o diabo ele se transfigura em ministro de Deus também para enganar as pessoas. O fim do qual será conforme as suas obras. Ou seja, não importa o que Satanás faça, Satanás e seus adeptos, tanto os espirituais como homens que ele usa, prestarão contas ao Criador. Agora abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, o versículo 24, que diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então perceba, veja o quanto Satanás tem enganado através da religião. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não conhecem a Bíblia, pessoas que são enganadas por homens, por lobos devoradores, que ensinam, como eu preguei no meu vídeo anterior, ensinam doutrinas que Cristo e seus apóstolos não ensinaram. É por isso que Paulo falou em Gálatas 1, capítulo 8, como vocês ouviram a minha primeira pregação: se alguém vai vos anunciar outro evangelho, seja anátema. Ou seja, se alguém anunciar que você precisa pagar dinheiro para se relacionar com Deus, você precisa pagar dízimo, precisa pagar R$1.000 consagrado, precisa vender o evangelho como fosse uma mercadoria. Cristo não vendeu o evangelho como fosse uma mercadoria. Cristo expulsou os vendilhões do templo. Isso seu líder não mostra para você. Cristo expulsou com chicote de azorrague os vendilhões do templo. Isto você não vê pregado nas igrejas. Você não vai ver também os apóstolos vendendo o evangelho como se fosse uma mercadoria. Vocês não vão ver os apóstolos, tratando Deus como se fosse uma prostituta que para você se relacionar você precisa pagar para se relacionar com Deus. Eles estão prostituindo o evangelho e não sabem. Esses lobos, falsos profetas, ministros de Satanás, como nós lemos aqui. Se você não conhece a Bíblia, olha aí o lobo travestido de ovelha, batendo na sua porta, querendo entrar na sua porta para levar o seu dinheiro. Então, meu amigo e minha amiga, acorde para o Evangelho de Cristo. Saia da religião, saia dessas mentiras de dízimo, saia dessas mentiras de R$1.000 consagrado, saia dessas mentiras de fama, saia dessas mentiras de evangelho tem que ser vendido como se fosse uma mercadoria, como se as almas fossem consumidores da fé. Saia dessas mentiras, porque o diabo é pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. E você vai ficar de fora se você continuar tendo parte nessas mentiras.
Porque está escrito: ficarão de fora todos que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22:15. Mas os lobos, eles pegam o versículo de Hebreus isoladamente, dizendo que tem que se congregar, dizendo: não deixei a vossa comum congregação. Mas aí eu pergunto para você, o autor da epístola aos Hebreus, ele está dizendo que não... Que congregação era esta que o autor das epístolas aos Hebreus está falando? Está falando de congregação que cobrava dízimo? Está falando de congregação que vendia o evangelho como se fosse uma mercadoria? Está falando de congregação que prega que existe um demônio chamado devorador, que sai por aí atormentando, perturbando quem não dá o dízimo? Será que era essa congregação que o autor da epístola aos Hebreus está falando? Será que o autor da epístola aos Hebreus está falando que é para se congregar com pessoas mentirosas, pessoas que pregam falso evangelho, o evangelho anátema, o evangelho maldito? Não, é óbvio que não. O autor da epístola aos Hebreus está dizendo para não deixar o evangelho, para não deixar os ensinamentos de Cristo, para não deixar de ser a igreja de Cristo. Não é de congregar com os mentirosos, não. Não é isso, não. Outra passagem que os lobos usam é aquela passagem de João, né? Que ele diz assim: saíram de nós porque não era de nós, ou seja, saíram da igreja. Aí eu pergunto para você, o apóstolo João, ele está se referindo à igreja, à instituição que se cobra dízimo, onde se faz do evangelho uma empresa com fins lucrativos para ganhar muito dinheiro, onde os seus líderes ficam milionários, né? É essa igreja que o apóstolo João está falando, que cobrava dízimo, que ensina que o diabo é o demônio devorador, que vive pregando mentira? Claro que não. Então não tem por que esses lobos devoradores usarem esses dois versículos isolados para prender essas almas em seus currais religiosos. Ouça a voz de Cristo. Né? Cristo diz que o mercenário não é pastor, João 10:12. Mercenário assalariado, né? Aquele que recebe dinheiro, aquele que fica milionário, ele não é pastor, ele é lobo. Cristo diz em João 10:12, eu já até preguei sobre isso. Assista o meu vídeo sobre as pregações de João 10 para você poder entender. Saia da mentira da religião, ouça a voz de Cristo, o seu verdadeiro pastor, como diz lá em João 10. Né? Este é o verdadeiro pastor, o pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Não é o pastor que tira a lã das ovelhas, não é o pastor que toma dinheiro das ovelhas, não é o pastor que quer glória das ovelhas, ele não é pastor. João 10:12, ele é mercenário. Né? João 10:3, ele foge porque ele não é pastor. Então, dê ouvidos à voz de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouça a voz de Cristo. Saia dessas mentiras religiosas, essas mentiras de dízimo, essas mentiras de R$1.000 consagrado, essas mentiras de ofertas de R$900 para receber unção financeiras, essas mentiras de demônio devorador. Isso não é bíblico. Isso é o evangelho anátema ensinado pelo diabo. Já falei no meu vídeo anterior. Saia dessas mentiras. É isso que eu tinha para falar para vocês, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo, né, para que pessoas ouçam e recebam a verdade, como diz lá no Evangelho de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa Cristo te libertar. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Deus abençoe vocês. Deixa o like, compartilha este vídeo e volte ao Evangelho verdadeiro de Cristo. Fiquem na paz.